Olá, Carlos, tudo bom? Bom, eu estou com a sua aplicação aberta aqui no meu VS Code, já subi ela através do Live Server aqui no meu localhost e agora eu vou começar a análise dela. Deixa só eu ver o que você escreveu aqui, o que você listou como maiores dificuldades. Inserir a seleção das moedas com Select, realizar a requisição fora do Event Listener, refatoração. Tive muita dificuldade de pegar os valores dos objetos para poder calcular a multiplicação, criar bons nomes de funções, dividir o problema em partes menores, a utilização do join para transformar os dados em strings. Estava tentando manipular só o array gerado pelo map, aí sempre dava errado, levei muito tempo para lembrar que precisava dele do join. Então tá bom. Eu percebi que pelo menos 3 tópicos do que você listou como maior dificuldade, que foi refatoração, criar bons nomes de funções e dividir o problema em partes menores, esses 3 tópicos estão relacionados com refatoração. E cara, refatoração é algo que provavelmente sempre vai ser uma pedra no seu sapato. Por que eu estou dizendo isso? Cara, eu nunca vi nenhum dev JavaScript, independente da experiência, não ter dificuldades com refatoração. Porém, a dificuldade que um dev com mais prática tem para refatorar geralmente é menor. Porém, essa dificuldade sempre existe. A diferença é que ela não é tão latente quanto a dificuldade que um dev com menos prática tem. Então, o que faz um dev ter menos ou mais dificuldade com refatoração? É a prática. Então, se você está tendo dificuldade com refatoração agora, isso é natural. Com o dia a dia, quanto mais você praticar, menos dificuldade você vai tender a ter com refatoração. Beleza? E quanto aos outros tópicos que você colocou aqui, no decorrer da análise, provavelmente eu vou comentar sobre eles baseado no que eu ver no seu código, tá bom? Só deixando claro que eu ainda não vi detalhes do código. Eu dei uma olhada geral, só para ver o jeitão que ele tá, mas o detalhe mesmo, de forma analítica, vai ser agora. E só para não pecar pela falta, aqui embaixo você listou as menores dificuldades que você teve durante a implementação, que foi criar a função assíncrona para pegar os dados do servidor, manipular DOM, try catch e criar os eventos. Excelente! São tópicos que provavelmente vão ser observados também aqui no decorrer da análise. Então vamos lá, eu estou com a sua aplicação aberta aqui e se eu mudar esse primeiro select, em que cada option corresponde a uma moeda, essa mudança da primeira moeda é refletida na interface. Se eu mudar o segundo select, essa modificação também é refletida na interface. E se eu mudar esse input do type number, o valor exibido também é modificado. Então, beleza, as funcionalidades básicas da aplicação estão funcionando bem. Então, agora eu vou olhar o seu código no detalhe, vou remover esse comentário. E a primeira coisa que eu vou olhar aqui é o que acontece quando a aplicação é carregada. Quando a página da aplicação é carregada, né? Eu vou só colapsar os blocos das funções, colapsar esses blocos aqui, só para eu ter um panorama geral do código. Então, beleza. Primeira ação mais significativa que acontece quando a aplicação é carregada é a execução dessa função getSelectExchangeRate. Nesse caso, talvez tenha tido um erro de ortografia aqui, que eu vou pressionar F2, porque eu acho que você quis inserir um R maiúsculo aqui, para seguir a convenção camel case, e um A aqui, porque rate quer dizer câmbio, né? Nesse caso é a cotação. E aqui, ao invés de select, talvez você queira expressar que foi selecionado. Então, nesse caso, ao invés de select, seria selected no passado. Agora, geralmente, uma função que começa com o prefixo get, geralmente o esperado é que ela retorne um valor ao ser invocada. E aqui, nesse caso, independente se a função retorna ou não um valor, você não está aproveitando esse valor. Então, talvez essa função possa receber um nome mais adequado ao que ela está fazendo. E o que ela está fazendo? Vamos descobrir. Vou descolapsar esse bloco e, pelo que eu vejo aqui, a maioria do código dentro dessa função está executando uma renderização dos valores, está manipulando o DOM. Então, nesse caso, ao invés de dizer que a função obtém o câmbio selecionado, você pode dizer que a função renderiza o câmbio selecionado.
E vou um pouquinho além. Talvez o nome dela pode ser encurtado para Render Exchange Rate. Por quê? Percebe que ela não recebe parâmetros? Se ela não recebe parâmetros, que no caso ficaria implícito que ela vai renderizar o câmbio selecionado, ou seja, que seria passado por parâmetro, como não é o caso aqui, talvez essa função possa se chamar só Render Exchange Rate. Pelo menos por enquanto, tá? Se no decorrer da análise eu perceber que não faz sentido, esse nome pode ser modificado, mas até aqui, para mim, Render Exchange Rate é um nome que continua fazendo sentido e é um pouquinho mais curto que o nome anterior. Então vamos lá. Aqui tem uma invocação aninhada de funções. Talvez faça sentido armazenar o retorno dessa função que foi passada como argumento em uma const. Não é que esse alinhamento de invocação esteja ilegível, mas eu acredito que se você armazenar essa invocação em uma const, essa parte do código vai tender a ficar mais legível. Então, no caso, você pode declarar uma const URL que recebe essa invocação, recebe o retorno dessa invocação, e aqui você pode passar o URL. Observa que o nome dessa função é getFetchData. Talvez você não precise de get e de fetch no nome. Você pode escolher um dos dois, ou get ou fetch, e o nome da função vai continuar com o mesmo significado. Nesse caso, eu vou deixar só getData para deixar o nome um pouquinho mais curto, porque get é mais curto do que fetch. Feito isso, deixa eu ver o que essa função está fazendo. Show, ela está buscando os dados da API, né? Aqui, esse await, talvez você não precise dele, tá? Porque olha só, toda função async, como a getData, que tem essa palavra-chave async, automaticamente retorna uma promise. E com o await aqui antes do response.json, você está dizendo que você quer desencapsular o valor da promise que o response.json retorna. Só que mesmo que essa expressão resulte no valor que a promise retornou, como esse valor está sendo retornado dentro de uma função async, esse valor que foi desencapsulado vai ser retornado encapsulado novamente em uma promise. Por quê? Porque toda função async retorna uma promise por padrão. Isso significa que esse valor que está sendo retornado vai ser encapsulado em uma promise. Então, nesse caso, já que de qualquer forma uma promise vai ser retornada, eu removeria esse await. Você pode ver que, ao testar, o resultado continua o mesmo. Ou seja, o fetch é feito para a API. Beleza? Então tá bom. Vamos voltar lá para onde a gente estava, que é essa segunda ocorrência da invocação da getData. E ó, só um disclaimer aqui. Existem várias e várias validações que podem ser feitas aqui dentro desse try, mas isso não vai ser o foco agora, tá? Depois você pode voltar nesse código e ver o que pode ser validado, mas nesse momento o foco aqui é avaliar como você fez funcionar, que é o mais importante no primeiro momento, fazer funcionar, e aí depois você pode voltar nesse código e ver possíveis validações que ele pode ter. Então vamos lá. Deixa eu checar o que Radius Property está armazenando. Tá, então olha só, Radius Property está armazenando um array de códigos de moedas. Sendo assim, talvez faça mais sentido nomear essa const como currencies, que é o plural de moedas. Beleza? A Insert Template Options recebe a moeda selecionada, então vou chamar esse parâmetro de Selected Currency e ela retorna o valor de getTemplateOptions. Deixa eu ver o que a getTemplateOptions faz. A getTemplateOptions recebe o array de moedas como argumento, então vou renomear esse parâmetro como currencies. Aqui vai ser o o singular de moeda, que é currency. Então você está executando um map nas moedas para gerar um array de options. E aí depois que o map gera esse array, você executa o join, passando como argumento uma string vazia, para que toda essa expressão resulte numa string de options, né? Então tá bom, vamos visualizar isso no console. Vou inserir getTemplateOptions. Vou inserir uma string antes só para ficar mais fácil de identificar no console. E claro, né, eu tenho que executar a função. E claro, né, esse console.log tem que ficar. Vou colocar ele aqui em cima. Vou pegar essa invocação que
que você está passando aqui para essa função. Selected currency is not defined. O que eu fiz de errado aqui? Ah tá, é que selected currency é esse parâmetro aqui, que pode ser, por exemplo, essa string USD, que eu vou inserir como segundo argumento. Beleza, aqui vem uma coisa interessante, olha só. Observa que aqui na declaração dessa função, no momento em que você está inserindo a tag option no map, você colocou um ternário aqui nessa interpolação, e quando essa expressão não é verdadeira, esse ternário está retornando null. Então é muito importante entender que o ternário ele sempre vai retornar um valor. Como que ele retorna um valor? Se essa condição, se essa expressão à esquerda do ponto de interrogação resulta em um valor truthy, o ternário vai retornar esse valor à esquerda dos dois pontos e toda essa expressão resulta no valor que o ternário retornou. Isso quer dizer que quando essa expressão resulta em um valor falsi, o ternário vai retornar null, toda essa expressão do ternário vai resultar em null, e olha só, null está sendo renderizado aqui dentro dessa interpolação. É por isso que quando você olha os options que essa função está retornando, tem null aqui dentro desses options. E, obviamente, você dá um inspect nesses options aqui no painel Elements, você vai ver que a maioria deles, exceto o option que está selecionado, está com null renderizado. Isso é desnecessário, né? Não precisa renderizar null para cada option que não está selecionado. Então, nesse caso, ao invés de retornar null, se você quer que nada seja renderizado, como aqui esse ternário está dentro de uma string, se você quiser que nenhuma string seja renderizada, você pode substituir null por string vazia. E aí, feito isso, você não vai ter mais o problema dos options contendo null em cada option que não é selecionado, que não foi selecionado. Beleza? Agora, talvez tenha algumas coisas que podem ser melhoradas nessa implementação. Primeiro, deixa só eu fazer uma outra observação. Se você quiser dar um nome mais curto para essa função e ainda assim manter o significado dela no sentido de que ela é a primeira função que deve ser executada na aplicação, ou seja, ela é a função que inicializa a aplicação, se você achar que faz sentido, você pode mudar o nome dessa função simplesmente para init. Init é uma abreviação de initialization e é meio que uma convenção dar esse nome para esse tipo de função. Então, se você quiser, você pode usar essa convenção aqui nesse caso, tá bom? Agora, olha só, por enquanto vou remover esse console.log daqui e talvez essa função insertTemplateOptions, talvez ela não precise existir. Por que talvez ela não precise existir? Olha só, se eu der um F12, os dois únicos lugares em que essa função é invocada é logo aqui nas linhas abaixo e, ao invés de criar insertTemplateOptions, que recebe selected currency como parâmetro, eu vou comentar essa linha só para manter a referência, mas talvez você pode fazer isso aqui, ó. Você possa substituir a invocação de insertTemplateOptions pela invocação da getTemplateOptions e inserir essas strings aqui diretamente como segundo argumento. Beleza? E aí você eliminou uma função que na verdade estava fazendo você dar uma volta para fazer a mesma coisa que no final a getTemplateOptions faz. Se você testar, continua funcionando da mesma forma. Os options estão aqui nos dois selects. Olha só, uma pequena mudança que eu faria aqui seria eliminar a palavra template do nome dessa função, porque getOptions continua dando a ideia que a função, ao você invocar ela, você vai obter os options e talvez não seja tão necessário o uso da palavra template aqui. Outra coisa, se você achar que faz sentido, você pode deixar esse array aqui dentro da getOptions. Eu acho que faz sentido fazer isso porque, assim, você deixa dentro da getOptions o código que está mais relacionado com a geração dos options. Então, ao invés de passar currencies como argumento, aqui dentro da getOptions, ao invés de fazer esse return direto, aliás, você pode continuar fazendo return direto, você pode eliminar esse primeiro parâmetro, e agora o map, ao invés de estar encadeado em currencies,
vai estar encadeado no array que o método keys vai retornar. Só que tem uma coisa, o método keys depende de conversion rates. Então aqui no caso, você passaria conversion rates como primeiro ou segundo argumento e getOptions, a invocação de getOptions, precisaria receber conversion rates como segundo argumento. Beleza? Se você testar esse código, ele continua funcionando da mesma forma, os selects estão aqui, os options estão aqui, então está tudo certo. Tem uma questão de legibilidade aqui nesses argumentos também. Você percebe que essa string com o código da moeda, por si só, ela não deixa claro o que esse argumento representa para a função? Se você olhar a implementação da função, você vê que esse primeiro parâmetro representa a moeda selecionada, né? Ou a taxa selecionada aqui nesse caso. Só que ao olhar só a invocação da função, isso não fica explícito. Então, por uma questão de legibilidade, pode fazer sentido passar um objeto como argumento e esse objeto tem uma propriedade selected rate que recebe a string. Ao fazer isso, você deixa claro o que essa string representa para a função getOptions. Só que, claro, como agora eu estou inserindo um objeto aqui, lá na declaração da getOptions, como ela agora recebe esse objeto por parâmetro, você pode fazer um destructing nesse objeto. Feito isso, tudo vai continuar, deve continuar funcionando da mesma forma. Beleza? Agora, tem algo aqui na invocação da getOptions que é o seguinte, percebe que esse parâmetro conversion rates está sendo repetido a cada invocação e é exatamente o mesmo parâmetro? Aqui é uma propriedade de objeto, mas não importa, poderia ser um segundo argumento dessa função, mas você percebe que esse argumento está sendo repetido aqui nessa invocação? Existe uma forma de evitar essa repetição de argumento a cada invocação de uma função, e essa forma se chama currying. Vou escrever para você, currying. Em linguagens puramente funcionais, como Haskell, por exemplo, toda função que precisa receber mais de um argumento é currificada. O inglês seria curried. Ela se torna uma curried function. O que significa uma função ser uma curried function, ou uma função currificada? Significa que se a função precisa receber mais de um argumento, ao invés de receber os dois argumentos de uma vez, ela retorna outra função que recebe esse argumento. Então, como que o currying pode ser traduzido nesse caso? Olha só, por enquanto eu vou comentar esse código, vou declarar uma const x, por enquanto não quero pensar em nome de função agora. A x vai receber o retorno dessa invocação da getOptions, só que nessa invocação eu vou inserir só um parâmetro, que é exatamente o parâmetro que está se repetindo nas duas invocações, certo? Ao invés de chamar essa função de getOptions, eu vou chamar ela de getOptionsFN. FN é uma abreviação para function. A getOptionsFN, FN não, FN, ela é uma curried function. Por quê? Porque ela vai ser invocada recebendo este argumento e vai retornar uma outra função. E essa outra função é que vai receber selected rate. Como assim? Olha só, aqui na getOptionsFN, eu vou especificar aqui como parâmetro. Ela recebe conversion rates e ao invés de retornar os options, ela vai retornar uma função que recebe como parâmetro um objeto que contém a propriedade selected rate. Feito isso, o que vai acontecer aqui? Se x está armazenando o retorno de getOptionsFN e getOptionsFN recebe um parâmetro e retorna essa função, isso significa que x está armazenando a referência dessa função, certo? Tanto é que se aqui abaixo eu inserir um console.log que recebe x como segundo argumento, na selected rate não, é x. Está aqui a função que x armazenou. Ou seja, quando getOptionsFN é invocada, conversionRates é inserida como argumento e recebida nesse parâmetro conversionRates, e esta função é retornada.
E essa função contém dentro dela uma referência do parâmetro conversion rates. Então essa função é uma closure. Por que ela é uma closure? Porque o fato dela usar conversion rates nela faz com que esse parâmetro conversion rates, o valor desse parâmetro conversion rates, seja enclausurado. Por que enclausurado? Porque toda vez que essa função, que está armazenada em x, for invocada, ela vai buscar o valor de conversion rates. Beleza? Como x armazena essa função, isso significa que você pode invocar essa função. E como essa função x, se você invocar, um erro dizendo que não é possível fazer destructuring em uma propriedade selectedRate de undefined é exibido. Por quê? Porque está tentando fazer um destructuring em undefined. Por que undefined? Porque lembra que essa função precisa receber por parâmetro um objeto que contém uma propriedade selectedRate, ou seja, a invocação de x precisa receber um objeto que contém uma propriedade selectedRate, armazenando, por exemplo, o SD. Quando isso acontece, bum, tá aqui os options. Feito isso, agora que eu vi que x está me retornando os options, agora eu vou pensar no nome dela. Qual nome eu posso dar para ela? Exatamente, o mesmo nome que estava sendo usado antes pode ser usado na função getOptions. E agora, ao invés de invocar a getOptions repetindo conversion rates, basta invocar getOptions com o objeto com a propriedade selectedRate. Feito isso, se você testar, os options continuam aqui dentro do selects normalmente, mas agora você evitou ter que inserir uma propriedade repetida conversion rates aqui nesses dois objetos. Então, esse é um dos benefícios do curry, e é o benefício que eu foquei em mostrar aqui. Evitar repetições de argumentos de funções. E é só uma alternativa, tá? Escolhe o que você acha que faz mais sentido para você. Aqui na linha 61, eu acredito que você quis nomear como Paragraph Conversion, então só vou substituir o C pelo S. E aqui dentro da função init, você tem duas invocações do método toFixed recebendo 2, né? Só que existem mais dessas invocações espalhadas na aplicação. O total, se eu der um Ctrl C e Ctrl F, são 5 invocações de toFixed recebendo 2 como argumento. Então, neste caso, você pode, por exemplo, criar uma função getRounded que vai receber um valor e vai retornar esse valor toFixed recebendo 2. Feito isso, ao invés de usar o toFixed, você vai usar a getRounded. Então, getRounded recebe esses valores como argumentos. Aqui vai ser a mesma coisa. E aí você não vai precisar desses parênteses envolvendo a expressão. Onde mais tem fixed, eu substituí aqui também. A getRounded, deixa eu ver onde mais. Tem mais uma ocorrência aqui, que vai ser substituída pela getRounded. Vou colocar a getRounded, vou declarar ela acima de onde ela está sendo invocada, só por uma questão de legibilidade. E aqui eu acho que foram todos os toFixed, né? O único toFixed é o da getRounded. Se o código for testado, os valores continuam sendo arredondados normalmente. Então, beleza. Aqui dentro da init, se você quiser eliminar essa repetição da invocação de getRounded, que nessas duas ocorrências está recebendo o mesmo valor como argumento, você pode declarar uma const brlRate, que recebe essa invocação, e aí você pode substituir as ocorrências dessa invocação por brlRate. Existem algumas strings que estão sendo repetidas aqui dentro dessa função. A USD é um exemplo, BRL também, mas eu não acho imprescindível refatorar isso agora. Mas isso também tem a ver com a sua preferência, tá? Se isso te incomodar, você pode vir aqui em cima, declarar duas consts que armazenam essas strings e só referenciar as duas consts onde essas strings são usadas. Então, beleza. Chegando aqui na linha 65, a conversion rates está sendo inserida dentro de um objeto. Só que conversion rates já é um objeto, não é isso? Se eu inserir conversion rates aqui no console, vou inserir o primeiro argumento como string só para ficar melhor da gente visualizar. Conversion rates é um objeto.
Então aqui eu não vejo necessidade de inserir a conversion rates dentro de um objeto, né? Que aí a conversion rates é um objeto aninhado. Então nesse caso, você pode inserir conversion rates sem inserir ela dentro de um novo objeto. E claro que aqui nessas duas invocações é necessário especificar que agora conversion rates está sendo recebida como argumento. Então esse destructuring é desnecessário. Fechou? Se eu testar esse código, ele continua funcionando da mesma forma, só que dessa vez sem adicionar dois objetos na aplicação. Show, então agora eu vou investigar o que essa função getTimes faz. A getTimes insere, adiciona um evento de input em times, e times é o input, certo? Se a gente verificar o valor de times no console, ela é este input type number. Sendo assim, talvez faça sentido você especificar nessa const que ela é um input. Então aqui eu renomearia essa const para input times, beleza? Deixa eu voltar aqui para onde eu estava. A getTimes, ela está sendo invocada em um único local da aplicação, que é esse local aqui, e o retorno dela não está sendo utilizado. Ou seja, na declaração dela existe esse return que está retornando o input times, mas esse retorno não está sendo aproveitado aqui onde a função é invocada. Então você pode eliminar esse return. E pelo que eu vi, o mesmo vale para a função getSelectTo. A getSelectTo está sendo invocada só ali dentro da init e o return dela não está sendo aproveitado, então ela não precisa ter esse return. Beleza? E aí, voltando aqui para getTimes, essa sacada de adicionar o listener de evento do inputTimes dentro da função getTimes foi excelente. Sabe por que foi excelente? Porque você matou dois coelhos numa cajadada só. Você evitou declarar conversion rates como um objeto global e, por consequência, você evitou que fosse necessário fazer mutação em conversion rates. Então, cara, você tá de parabéns, isso aqui foi brilhante. Muito, muito boa a resolução. E você usou a mesma estratégia aqui dentro da getSelectTo. Excelente, tá de parabéns. Muito, muito legal essa resolução que você deu para esse problema. Aqui na getTimes, talvez o nome dela pode fazer mais sentido se for algo como add input times listener. Porque já que ao ser invocada ela não retorna o input times, na real ela retorna nenhum valor, talvez nomear ela como add input times listener faça mais sentido. Então vou renomear essa função. E o mesmo vale para getSelectedTo. Como ela não retorna valor, talvez o nome dela faça mais sentido se ela se chamar add selectTo listener. E aqui em selectedToValue, talvez faça mais sentido ao invés de selected. Eu acho que aqui você quis especificar que você está pegando o valor do select2. Então, se for esse o caso, não precisa do ed aqui no final. Então, ficaria selectToValue. Beleza? Mas, cara, apesar das dificuldades que você listou aqui na ish, você está de parabéns. Essa sacada que você teve aqui de adicionar os event listeners dentro de uma função que encapsula esses event listeners e essas funções terem conversion rates como parâmetro, foi uma baita resolução. Tá de parabéns, meu caro. Vamos testar esse código? Se eu testar as funcionalidades da aplicação, ela continua funcionando normalmente, então o refactoring feito agora não quebrou a aplicação. Então, analisado essas funções que estão relacionadas com essa função init, essas duas funções foram o código final da init, então posso colapsar ela. E eu acho que a única função que falta analisar agora é essa última, né? Esse callback do event listener do select1. E talvez, se esse callback for nomeado, fique mais rápido entender o que ele faz. Principalmente pensando numa pessoa que não conhece esse código, que está vendo esse código pela primeira vez. E como a ação principal que esse callback faz é renderizar o câmbio, você pode armazenar esse callback em uma const render rates, por exemplo, tá? E aqui você referencia render rates como segundo argumento do add event listener. Essa é uma opção de nome, tá? Poderia ser também, por exemplo, update UI, mas eu acho que render rates fica mais específico.
E aqui em prol da legibilidade eu também armazenaria essa invocação dessa função em uma const URL e referenciaria o URL aqui. O URL, só mesmo para não ter uma invocação de função aninhada. Fechou? Então se esse código é testado, tudo continua funcionando como antes. Então o refactoring não quebrou a aplicação. Então, Carlos, mesmo com as dificuldades que você listou, você foi muito bem. Eu não tive que fazer ajustes decisivos na aplicação, eu só mostrei algumas abordagens possíveis de melhoria e a maioria dos ajustes que eu fiz foram renomeações, mas isso você pega com a prática. Se você quiser dar os próximos passos com essa aplicação, você pode, por exemplo, tratar alguns casos inesperados. Aqui nesse Input Type Number, por exemplo, a limpeza dele manualmente é permitida, a inserção manual de 0 ou um número negativo é permitida. Então, tratar esses casos inesperados pode ser interessante nessa aplicação. Mas, cara, você foi muito bem. Meus parabéns mesmo, tá? E pelo código que você mostrou aqui, você é um sério candidato à fluência em JavaScript se continuar entregando resultados como esses que você mostrou aqui. E claro, no que você tiver dúvida, no que precisar, abre uma issue no repositório do treinamento que eu te ajudo. No que eu puder ajudar para acelerar a sua chegada na fluência em JavaScript, pode contar comigo.